Será que dá para sobreviver a um apocalipse zumbi em um prédio de apartamentos no Brasil? Desde que assisti aquele filme Hack lá em 2007, fiquei pensando, seria mesmo possível sobreviver a um surto em um prédio de apartamentos brasileiro? Aquele filme deixou algo bem claro. Se não fizer silêncio, você morre. E a melhor ideia do seu vizinho é sair gritando pelo amor de Deus, enquanto se joga de cabeça de cima da escadaria do prédio, seja CDHU, Coab ou condomínio de luxo. Então, chega de teoria e vamos à prática. As regras do nosso jogo, vamos estabelecer as regras para começarmos. Zumbis clássicos, lentos, não velocistas olímpicos. O zumbi raiz. Quanto ao local, estamos falando de um prédio residencial bem básico, o famoso caixotão de construtora. Paredes de gesso acartonado ou tijolo baiano fino-azul suficiente para você ouvir o seu Zé, do 501, espirrar. Você está sozinho ou com um grupo pequeno de 4 a 6 pessoas, com equipamento mínimo, malandragem de rua e zero proteção de roteiro. Você não é o herói, só está tentando não virar a próxima mancha permanente no corredor. Tudo bem, vamos fingir que nem tudo está perdido e analisar os fatores que nos dão uma chance de lutar. Andares superiores significam distância do caos. Zumbis são péssimos escaladores. Se você bloquear ou destruir a escadaria, criou um gargalo fácil de defender. Varandas e lajes de cobertura são ideais para hortas improvisadas ou para captar água da chuva. A maioria dos prédios tem poucos acessos e você pode barricar a portaria como se sua vida dependesse do aluguel. As escadas estreitas servem para funilar zumbis ou saqueadores. Claro, é impossível bloquear cada janela e porta. Então é preciso reforçar o que for possível e manter a vigilância. A melhor tática é cortar as escadas, mas isso exige uma rota alternativa confiável para subir e descer. Cada apartamento é um potencial baú de suprimentos. Você pode achar comida abandonada, baterias, ferramentas, talvez até armas. Podem haver rádios antigos, walkie-talkies. Múltiplos apartamentos significam múltiplas chances de ter sorte com suprimentos. A força do grupo, com um grupo pequeno, é possível escalar turnos de vigia, dividir tarefas e cobrir mais áreas. Um vigia, um cozinheiro, outro arrumando o equipamento, e o infeliz encarregado de desentupir o vaso sanitário. Puxa vida! Que nojo! Se alguém tiver conhecimentos médicos, ou for bom em manter a calma, estar na cidade significa que farmácias, depósitos e mercados estão relativamente próximos. É arriscado, mas nos primeiros dias de pânico, você pode estocar o suficiente para se isolar por um tempo. Improvisação. Com cordas, lençóis amarrados e cabos de extensão, você pode montar um sistema de roldanas entre varandas, improvisar uma rota de fuga ou até uma tirolesa para o prédio vizinho, se tiver nervos e um bom plano de pouso. Utilidades ocultas. Mesmo sem energia, alguns prédios têm reservatórios de água, placas solares ou geradores de emergência. Se o encanamento aguentar um pouco, encha cada balde e banheira menos a água, é o ouro pós-apocalíptico. Cama, cobertor, móveis, vaso sanitário funcionando. Não são luxos, são âncoras para o mundo antigo. No meio do pesadelo, essa fatia de normalidade pode manter a sua sanidade. Um teto familiar, uma porta para fechar e um canto quente mantém o buffer psicológico intacto. Estratégia solo. É mais fácil se mover em silêncio total, sem conversas barulhentas, tropeços ou alarmes acidentais. Sobreviventes só podem se esgueirar, ouvir o perigo sem distração e mudar de planos, sem ter que convencer ninguém. Precisa se esconder no armário por horas, sem problemas. É muito mais fácil passar por um corredor cheio de zumbis quando não há um amigo para espirrar na hora errada. O que pode nos matar? Agora, de volta à realidade, vamos falar sobre o que pode realmente nos derrubar. Comida. Apartamentos não são fazendas. Depois de zerar a despensa e comer o último pacote de macarrão,
O problema é grave. A horta da varanda é guarnição, não um plano alimentar. Sobrevivência a longo prazo significa sair do prédio, e isso é perigoso. Estar preso. Se o térreo for dominado, você está ilhado lá em cima. Elevadores são inúteis, e as rotas de fuga são inexistentes, ou totalmente expostas, transformando sua escada em um holofote que mostra aos zumbis e saqueadores como invadir sua base. Se você cortou sua única descida para se proteger, parabéns. Seu apartamento virou um quarto do pânico de luxo, com vista. Incêndios. Apartamentos queimam rápido. Basta um acidente culinário, um molotov jogado por alguém em pânico, ou um pico de energia para transformar seu abrigo em um churrasco gigante. O ruído. Ligar o gerador, bater portas. O som viaja. Zumbis ouvem. Sobreviventes hostis ouvem. Se acender luzes ou velas à noite, você tá basicamente com um sinal de neon piscando que diz: o jantar está no andar de cima. Fragilidade estrutural. A maioria dos apartamentos não é feita de concreto, de castelo. Estamos falando de drywall fino e portas ocas, que podem ser arrancadas como papelão. Biossegurança. Zumbis não fazem faxina. Se matar um no corredor, é risco biológico. Se o vizinho do lado morrer e se transformar, o cheiro vaza pela ventilação. O verdadeiro inferno é descobrir quem vai ficar com o turno da remoção de corpos nesta semana. Emergências médicas. Um osso quebrado, infecção ou intoxicação alimentar. Não haverá resgate sem ambulância. Um ferimento simples pode ser fatal. Cada arranhão é um desastre, e cada tosse gera olhares desconfiados do grupo. Tensão no grupo. 4 a 6 pessoas trancadas, estressadas, com fome e medo. As brigas virão. O pior cenário é alguém ceder à pressão e virar uma ameaça interna. Mais gente significa mais zumbis. Eles se amontoam e nunca param. Basta uma brecha e sua fortaleza vira um túmulo. A água, eletricidade e gás vão acabar. Sem luz, sem banho quente, sem descarga. Apenas escuridão, desespero e a contagem regressiva para a próxima e mais arriscada corrida por suprimentos. Subir e descer escadas com suprimentos esgota rapidamente. E se estiver sozinho, o peso mental do isolamento, ouvindo apenas os gemidos lá embaixo e rangidos no corredor, pode levar qualquer um à loucura. Você sobreviveria a um apocalipse zumbi em um prédio de apartamentos, em grupo 4 a 6 pessoas. Há uma chance sólida, principalmente no início. Vocês dividem o fardo, protegem uns aos outros e mantêm o moral. A teoria é bela, mas o desespero do apocalipse revela a verdade nua e crua da arquitetura e da desigualdade. Se antes a preocupação era com o vizinho, agora é com o tipo de parede que separa você do inferno. O desafio duplo da habitação popular CDHU e Coab. No cenário dos conjuntos habitacionais populares, o jogo muda radicalmente. A densidade humana, que antes era um problema social, vira uma sentença de morte. Mais gente, em menos espaço, significa exponencialmente mais zumbis. A vantagem do andar superior, que era sua melhor amiga, vira uma armadilha mortal em edifícios de CDHU. As escadarias estreitas e vazadas, comuns nesse tipo de construção, se entopem rapidamente de mortos-vivos, transformando a subida em um funil de carne, onde a horda se aglomera sem parar. Barricar a porta é inútil. A estrutura básica de concreto é resistente sim, mas as portas, de compensado ou madeira simples, projetadas para serem econômicas, não para resistir a um cerco, não aguentam a pressão de um grupo de saqueadores ou uma pequena horda. Elas são arrancadas como papel. O problema dos suprimentos aqui atinge um nível crítico. Mercadinhos e farmácias próximos são pequenos e são saqueados em horas, gerando conflitos imediatos e violentos entre sobreviventes no próprio conjunto. A improvisação é vital. Lençóis são usados para descer e subir,
não para criar tirolesas seguras. Não há geradores de emergência na maioria desses prédios. E a água é racionada rapidamente quando as bombas elétricas falham. O banheiro, sem descarga, vira um foco de doenças biológicas quase imediatamente, acelerado pelo calor e pela falta de saneamento básico. A sobrevivência aqui não é sobre estratégia, é sobre violência rápida, sorte bruta e a capacidade de ser invisível em meio ao caos absoluto. O castelo de concreto, condomínio de luxo brasileiro agora. Viremos a moeda para o cenário oposto. O condomínio de luxo vertical, nas zonas nobres de São Paulo, Rio, Curitiba. Aqui, o privilégio se traduz em um alto grau de segurança e isolamento inicial. O primeiro grande aliado é a segurança de ponta. Esqueça a portaria simples. Estamos falando de portões reclusas, portaria blindada, 24 horas, e muros altos, com cerca elétrica e sensores. A invasão de zumbis ou saqueadores não é uma porta arrombada, mas sim uma falha de sistema complexa. Biometria, elevadores com código de acesso e câmeras inteligentes tornam a entrada dos indesejados uma tarefa quase impossível. Se a energia aguentar, essa bolha de segurança pode durar dias ou até semanas. A infraestrutura é um sonho apocalíptico. Há geradores potentes que mantêm a energia e as bombas d'água funcionando por mais tempo. As cisternas e caixas d'água são gigantescas, dando meses de água potável para os moradores. As paredes são mais robustas, a arquitetura visa o isolamento acústico e a segurança permitindo mais margem para ruídos internos, como usar um gerador ou discutir com o Dr. Carlos do 15º andar sobre quem tem direito à última garrafa de vinho importado. As unidades não têm Twinkies, mas sim despensas repletas de produtos gourmet e bebidas finas, fornecendo calorias e moral por mais tempo. No entanto, o luxo tem sua própria maldição. O isolamento é o calcanhar de Aquiles. Os moradores ricos, acostumados a serviços de delivery e segurança privada, tendem a ter pouca malandragem de rua ou habilidades práticas. Cozinha, primeiros socorros de emergência, conserto. A dependência da tecnologia é total. Se a central de segurança e a energia caírem de vez, as portas biométricas de alta segurança se tornam armadilhas de titânio. Além disso, o alto valor do condomínio é um imã. Saqueadores humanos armados ignorarão a horda de zumbis para invadir o que sabem ser um alvo valioso. Quando a segurança for finalmente rompida, a queda será catastrófica e sangrenta. O piso do salão de festas, antes palco de jantares elegantes, se tornará o cenário do colapso final. Em resumo, a CDHU Coab e oferece um início rápido e violento, com poucas chances a longo prazo. O condomínio de luxo proporciona um isolamento confortável no início, mas com a ameaça constante de um colapso total causado pela dependência tecnológica ou por uma invasão humana determinada a roubar seu refúgio. Em ambos os extremos, a verdade permanece. Você não pode ficar para sempre. As chances são bem mais remotas. Apartamentos são um ótimo começo no caos das primeiras semanas. Mas a longo prazo você precisará adaptar-se, mudar-se ou correr o risco de virar o vizinho do andar de cima de quem ninguém mais ouve falar, por razões muito mortas-vivas. E você? O que faria diferente nesse cenário brasileiro? Deixe um comentário.